Estamos aqui na Vivax TV, a TV que pensa em você. E nós estamos continuando com esse podcast falando com a Sueli Lovotrico. Ela é terapeuta holística e professora de diversos cursos voltados à energia. A gente já falou sobre alguns temas que você pode pesquisar, que você vai encontrar, né? Falamos sobre o poder das mãos, falamos sobre outros temas agora que eu não me lembro, mas falamos outros pontos importantes. E agora nós vamos falar sobre pontos na orelha que dizem o que diz e para que serve. Sueli, me diz, eu quero saber. Ok. Por favor. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho? Vamos. Vamos dar uma olhadinha na nossa orelha? Vamos. Tá? Não parece um feto em posição de feto nascimento. Né? A partir deste princípio, nós temos todos os nossos órgãos, membros, nesse pedacinho aqui na nossa orelha. E nós começamos harmonizando o ser no todo. Tem 3 pontos da orelha que são primordiais para a harmonização, que é um ponto que chama Shimen, simpático e rim. No momento que a gente coloca uma sementinha ou um magneto ou uma agulhinha própria para a auriculoacupuntura, nós estamos harmonizando aquela pessoa no todo. E depois nós vamos procurar. Ela é um canal? Literalmente um canal de... Não, é uma, vamos dizer, uma vibração. Uma vibração. De pontos uma de antena. Energia. Literalmente, antena. Mas para um pouco e pensa. É aquela antena que te traz o som. É o sistema para você ouvir. É realmente uma antena. Não é interessante? Total. Só que para você entender aonde estão todos os seus órgãos, os seus membros, tá? Você começa a olhar este bebê aqui em posição de nascimento. Então, se é um bebê em posição de nascimento, aqui essa parte de baixo é a cabeça do bebê. A parte de cima são as pernas, a parte interior tem os órgãos, e assim nós vamos. E vamos trabalhando todo o nosso ser através da orelha, da aurícula. Tanto que quando a gente é criança, a primeira coisa que a mãe faz é puxar a orelha, né? Pois é, que judiação, né? Se alguma coisa está errada, vou regular um parafuso aqui na orelha. Aqui. E você sabe que é muito interessante, porque assim, são pontos de energia muito poderosos também e que trabalham e curam todo o nosso corpo. Porque a acupuntura é a mudança de energia. Quando você trabalha um ponto, você está mudando uma energia que não está compatível. Ela está em desarmonia. Então você vai lá e coloca um magneto, você coloca uma agulhinha. Para quê? Para trazer aquela energia, a vibração correta dela. Então, a acupuntura, ela transmuta essa energia. Ela muda a energia que não está positiva para negativa. E, novamente, daquilo que nós falamos anteriormente, com relação à saúde, por que é que nós adoecemos? Porque as energias, através das nossas atitudes mentais, a verbalizar algumas coisas, a gente vai desalinhando. E as nossas energias, elas acabam ficando em desarmonia. E aí a aurícula ajuda a colocar todo o nosso corpo no lugar novamente. E nós só estamos bem quando nós temos no nosso interior um centramento pleno. Então, quer dizer, a orelha fala muito. E bastante, ela fala mais que a nossa boca. Né? E ela tem pontos na orelha quando a pessoa está em desarmonia, ela tem pontos esbranquiçados
ouvidos. Mas é igual a televisão em casa quando tá fora do ar. Eu tenho que pegar a antena e botar Isso. o rádio. É isso aí. Por isso que eu disse que a nossa orelha é realmente uma antena. É uma antena, né? Tá? E o sistema auditivo está nesta antena aqui. Né? Então, assim, ela tem pontos esbranquiçados, ela tem pontos avermelhados, e as pessoas que não conhecem, não estudaram sobre a orelha, não entendem como é que você sabe onde estão os órgãos. Mas você olha para a orelha e diz para o paciente que ele tem uma inflamação em tal órgão, tal ponto, porque a orelha fala para o profissional que o paciente tem. Eu tive essa experiência com você, né? Teve, né, querido? Tive. E eu posso falar aqui como, né, aconteceu comigo. E essas, não é que eu nunca duvidei, não duvido da ciência, não duvido, né, da terapia. Mas o gostoso é experimentar. Exatamente, né? experimentar. E para mim foi muito claro quando você pontuou ali o problema que eu tinha. Olha, você está se sentindo assim, você está doente aqui, você está precisando disso aqui, você está com outro problema nessa outra área. Quer dizer, em 3, 4 pontos ali, você trouxe um mapa, né? Vamos dizer, da minha situação, meu diagnóstico, né? Como se eu fosse hoje numa oficina, o cara passasse ali um aparelho E detetizasse, né? né? Identificasse ali onde está o problema. Né? Mas ela fala muito, ela conta aonde está a dor mais aguda, mais profunda. Ela fala, inclusive, não só dos seus problemas físicos, mas emocionais. Sim. Os seus sentimentos, Total. elas também aparecem na sua orelha. E por que a nossa orelha vai crescendo? Como assim, crescendo? Em que sentido? De criança? Porque depois de uma certa idade, eu percebi que a minha orelha ficou um pouquinho maior, Sueli. Será que é o óculos? Não, eu tô... Né, porque tem uma mudança, né? Eu acho que, inclusive, tem dois, que é o nariz e a orelha não para de crescer. Posso te fazer uma Pode. pergunta indiscreta? Você responde se quiser. Você, muitas vezes, muitos de nós, seres humanos, levamos muito tempo para deixar a infância realmente crescer. Tem pessoas que não querem crescer. E é muito interessante, porque os nossos sistemas acompanham até determinado ponto a nossa evolução e a nossa aceitação à maioridade. Porque Sim. a maioridade te traz o quê? Responsabilidade. Sim. E tem pessoas que não querem assumir responsabilidades. Então, até um determinado ponto da vida, essa orelha não cresce muito. Quando eu assumo a minha maioridade, a minha responsabilidade de vida, aí ela vai ao que ela deveria sempre ter ido. Ela desenvolve realmente. Entendi. É muito interessante, nós temos uma força interior que, se você não quer determinadas coisas, você inibe. É uma coisa meio maluca, mas é real. Porque, no meu caso, eu vou falar por mim, assim. Eu comecei a trabalhar com 6 anos. 6. Vendendo picolé. Com 6 anos. Tem dos 6 até os 22 anos, quer dizer, se passaram aqui 16 anos, 16, 17 anos, quer dizer, uma vida, quase uma jovem, uma juventude aqui, em que eu casei com 22. Então, dos 6 aos 22, eu fiquei... Eu não passei por uma fase dos 9, dos 12, dos... Pulou fase. Pulei fase. Mas eu pulei literalmente as fases. Depois de um período, você quis voltar a viver as fases que você eu pulei. Então, você não
estava aceitando. Não estava aceitando. E é exatamente isso. Você não aceitou a sua maioridade. Não. Você casou jovem, Sim, provavelmente porque quis. sim, sim. Porém, você não estava maduro para Não, isso. não, sim. Como é que com pouca idade Sim. você estaria assumindo responsabilidades que Eu são casei com fortes? 19 para 20, minha filha nasceu, eu tinha 22 anos. Menino de tudo. Então, se devia estar como menino cuidando de uma bonequinha de carne e osso, né? Literalmente, né? Então, difícil, né? E difícil, porque isso me trouxe muitos traumas. Muitos. Financeiro. Familiar. Vamos dizer, dificuldades. Dificuldades, né? Porque traumas, exatamente, que tá faltando, sabe? Não foi feito o acabamento direito daquela fase. Não foi né? feito o caminhar, caminhar correto, né? Um passo após passo, para se chegar à maioridade. E faltou maturidade para resolver Sem certas dúvida. coisas, tomar certas atitudes, ter certas respostas. Sem dúvida. E tudo isso interfere aonde? Em todo o seu ser, Inclusive na saúde. inclusive na saúde. Porque a saúde foi o primeiro sinal, é claro, Começou a gritar. explodir. E, Sueli, uma coisa que eu... Você já imaginou, João? Desculpa te cortar. Imagina. Veja, Ah, nós temos diversos sistemas dentro de nós. sim, Tá? E incluindo tudo que nós temos dentro de nós, nós temos o sistema nervoso central, sim. o periférico, o vegetativo. E quando você não consegue estar adequado ao seu momento de vida, todos esses sistemas, Fica eles desalinhado, se fica misturam, misturado. eles, vamos dizer, desarmonizam totalmente. Sim. E depois, para harmonizar tudo isso, Sim. leva um bom tempo. Assim, eu hoje tenho total clareza disso ali. Assim, Deus é organizado, ponto. Né? Organizado. Por ele ser organizado, eu tenho certeza absoluta que ele gosta de pessoas organizadas. Eu sou um cara organizado, mas eu já fui muito mais organizado para as pessoas, Do que para você. dos projetos, para mim nada. Então as minhas coisas eu não cuidava. Olha aqui, outro grande problema. É. Eu digo para os meus pacientes o seguinte: o primeiro lugar na vida é seu. Preste atenção. O primeiro lugar na vida é seu. Se eu estou bom, como é que eu O vou ajudar alguém? segundo lugar na vida é seu. Sim. O terceiro lugar é seu. Depois você faz toda a outra lista que você acha que deve. Mas os 3 lugares da vida, em primeiro, são teus. Se você não se ama, se você não está em harmonia, Sim. se você não está compatível com sua vida, o seu momento, você não consegue dar nada e fazer nada para ninguém. Isso não é egoísmo, é necessidade de estar centrado, de se amar. Sim. E de estar vivendo plenamente o momento da tua vida. Para você produzir, para você amar, para você ofertar para as pessoas o que elas precisam. E isso foi o que aconteceu. Quando eu comecei a cuidar, que eu comecei a ter problema, nunca tinha nada, tinha tido nada. Eu fui ao médico e ele fez um check-up, ele falou, olha, você precisa fazer um check-up ainda mais profundos, porque você pode ter... pode ser que não tenha nada, mas pode ser que tenha alguma coisa interna, então você fazer um exame mais específico disso. E eu fui cuidar da minha saúde, primeiro da minha saúde física e depois da minha saúde... Não, cuidava da minha saúde mental, mas fui cuidar também da minha saúde física. Então, quando eu cuidei de mim, da área física, da área mental, principalmente, né, das emoções, de entender, né, que a gente nessa vida precisa ter esse amadurecimento, respeitar todas as fases da criança, do adolescente, do jovem, que eu não vivi isso. Eu vivi intensamente. Eu era um jovem adulto, eu era uma criança adulta. Né? Isso para mim fez uma falta, que depois eu tive que voltar e corrigir para resgatar isso. Porque estava um vazio, perdido. tinha uma Eu não tinha falta. referência. Eu não tinha referência. Só que
toda a sua falta de referência respingou nas pessoas ao seu redor. Total. E aí vem o problema de consciência, o problema de culpa. E também, não só isso, as pessoas também te cobrando. Total. É. Tá? Por quê? Você tomou uma postura de um homem maduro onde você ainda não era. É a mesma coisa você querer ensinar Eu assumi um cargo que você está álgebra preparado. para uma criança no jardim da infância. Sim. Não dá. Não tá preparado para isso. Não fez o percurso correto para realmente atuar adequadamente. Então, você precisava resgatar. Então, com certeza, você magoou, Feri. você não foi entendido. Não. Compreendido, não foi. Porque é muito fácil as pessoas recriminarem, apontarem o dedo, Julgar. sem antes perguntar Analisar, né? e ver o que você está precisando, o que é que eu posso te ajudar, Sim, ao invés de te rotular, de puxar a orelha, sim. e você querendo responder à altura e não tendo condições para isso. Entendo. Não Então tinha. você sofre Sim. e faz outras pessoas Sofrerem. também Você, a cadeia que está em sua volta sofre no coletivo ali, É né? meio aquela coisa, sabe, efeito dominó, Efeito dominó. atinge todo mundo. E você passa um bom período da tua vida se auto-recriminando, se criticando, se sentindo inseguro em Sim. algumas situações. Sim. Porque Injustiça também, se sente você se sente muito injustiçado, né? Teve um momento que eu me senti assim, muito injustiçado porque fiz assim, não fiz, em coletivo. Mas também outras coisas a serem analisadas. Total. Assim, por que é que você casou tão cedo? Sim. Tá? Geralmente se casa muito cedo para se fugir de alguns Total, problemas. tava fugindo. Só que a gente encontra outros problemas que às vezes ficam até maiores. Sim. Né? Sim. Então a gente quer sair de uma situação Uhum. tá? E encontra outra. É. Isso acontece muito com todas as pessoas, Sim. ou os meninos ou as meninas. Sim. Antigamente era muito as meninas que fugiam de uma situação, mas Sim. não é verdade, isso é geral. E até por isso eu tive, né? Falo isso porque é a minha vida. Eu tive, né? Porque que bom que você fala disso, Sim, porque não é vergonhoso. Não. Faz parte da vida. Eu tenho 3 filhos, né? A Mila, que tem 30, o João Gabriel, que fez dia 3, 19 anos, e tem a Camila, que tem 11, vai fazer 12 anos. A Mila, ela nasceu, eu assisti o parto dela no Rio de Janeiro, e 2 horas depois eu embarquei, literalmente. 2 horas depois eu embarquei, voltei 1 mês depois. Eu embarquei em turnê com o Tom Cavalcante, estava explodido com Cane Brava. Quando eu Imagino que a sua companheira se sentiu no abandono, né? Exato. Nesse processo, depois, isso não parou, né? Eu não vi. A Mila, eu me lembro claramente que até ali os 10, 11 anos, eu troquei umas 3 vezes o aniversário dela a data para estar presente. Porque caía numa sexta ou no sábado, eu estava viajando. Você fazia esforço. Eu fazia esforço para chegar no domingo e estar no domingo. E dessas trocas que eu fiz de agenda pro aniversário dela, teve 2 que eu ainda cheguei atrasado. Então, tô rindo, mas é uma coisa muito séria que isso fez falta. Chegou. Mas eu cheguei, sim. O João Gabriel, quando ele nasceu, que eu já queria corrigir, quando ele nasceu, eu fiquei 1 ano e meio cuidando dele. Eu fui babar dele por 1 ano e meio. Mas depois que ele entrou na creche, eu também caí no mundo. Mas é tal história. Você quis recompensar Mas totalmente da minha cabeça ali. uma situação, mas você também não estava feliz. Não estava feliz, exato. Então estava desarmonizado. Desalinhado. Faltava alinhamento, balanceamento e cambagem. Como a gente chama. Precisava de tudo. Precisava arrumar o negócio. E depois, assim, já com a Camila, que né, hoje está com 11, vai fazer 12 anos, o comportamento é diferente dela, assim, o olhar é diferente. A tua maturidade também. Mas porque eu
passei literalmente a dar ouvidos. A gente está falando de orelha, assim, né? Então, eu passei a dar ouvidos a isso. Sistema auditivo. Eu passei a literalmente a usar. É como você tem uma Ferrari e você não usa. Mas é tal história. Você só começa a usar a tua Ferrari, tá? Quando você sente a necessidade Sim, de realmente sentir o que você tem nas tuas mãos. sim. E isso é igual a maturidade. Você não sente essa necessidade quando você ainda não está preparado. É a mesma coisa, quando a gente fala maturidade, você pode comparar um fruto. Tá? Se você tira ele fora da época, você faz a colheita antes. Você pode embrulhar no jornal, você pode botar no forno. Ele vai estragar, O sabor não é o mesmo. Nada é bom. E eu sou sincero para Se você deixa muito tempo, o sabor da vida, para mim, não tinha sabor. Eu passei por... você correu atrás do que não tinha Não valor. tinha valor. Mas para você naquele momento tinha. Era, Né? entende? É tal história. era- Aí depois você descobriu Que não era assim. não é bem Que assim. não era bem assim. E que é muito melhor quando você deixa o processo natural acontecer, quando você vive de uma maneira natural, de uma maneira orgânica, né? Nós vivemos hoje nesse mundo digital e o mundo orgânico, que é o que eu tô aqui. Isso aqui é orgânico. E o Sim. digital é o que eu posso... Inteligência artificial, é o Google. Ah, tô com dor de cabeça, Google. O que eu faço? Toma Doril. Né? O Google sabe tudo. Então as pessoas hoje estão deixando o mundo, né, orgânico e indo muito para o mundo digital, perguntando ao mundo digital como se ele fosse a solução. E não é. E não vai ser nunca. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Porque... E também não a artificial. Não. A inteligência está dizendo. A inteligência artificial. O que é artificial? Mas veja, aquela história. Você quis ser esperto. Sim. Você quis sair de um problema. Total. Tá? Mas você não tinha visão nem maturidade para entender o que vinha depois da tua atitude. O processo. Não é? Aí você precisou passar por uma série de situações para ir. Provavelmente levou muitos puxões de orelhas, muitas tapas, perdi para você muito, amadurecer muito. e para você novamente se reencontrar. Se reencontrar. Que bom que se Que reencontrou. Bom. Sim. Né? Que Sim. bom que tem 3 filhos que Maravilhoso. são ótimos Maravilhosa. e que agora tem um pai maduro que preste atenção. Sim. Eu ouvi até isso há pouco tempo atrás, né, que essa questão assim, o teu pai amadureceu. Porque eu tinha literalmente esse lado criança, assim, eu não dava importância a muitas coisas, na verdade. Não dava a importância que deveria dar, que tem que dar. A seriedade, entende o que eu estou te falando? Sim. Tem coisas que você não pode fazer mais. Por exemplo, nós como homem, normalmente, né, Pirilo, tá por aqui, não sei que você não faz isso, Pirilo, mas, por exemplo, a mãe fala, cara, você acabou de tomar banho, não deixa a toalha em cima da cama. Aí você vai ficando esperto, adolescente, você não vai deixar em cima da cama. Você deixa na cabeceira da cama ou em cima da... Arruma uma maneira, uma outra maneira de não fazer, quer dizer, é uma arte. É uma arte. Eu sei o certo, mas eu não faço. Exatamente. E quando eu comecei a dar ouvidos, por isso a orelha é importante, né? O que ela diz. E por isso que você acha que ela cresceu. É por isso que eu acho que ela cresceu. Entendeu? Entendi. Porque provavelmente a maneira como você também se via era mais infantil do que realmente você era. Você já era um homem, já era pai, mas você ainda tinha movimentos, atitudes mais infantis. Como se eu não tivesse incorporado literalmente aquela... Você não tinha consciência maturidade. do que você já tinha construído na vida. Sim. Você já tinha se casado, já tinha... É porque eu queria voltar atrás e querer ser a criança que eu não fui, querer ser o adolescente que eu não fui. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas aí você experimentou e procurou o caminho. Sim. E se centrou, e o importante é isso. Aí eu vou trazer aqui pra gente, né, pra falar que tá falando de ouvido, né, dos pontos da orelha. Quer dizer, eu me lembro muito bem, assim, claramente, que Jesus Cristo falou em certo momento, a fé vem pelo ouvir. A fé
vem pelo ouvir. E ele fala, né, no livro de Hebreus, fala assim claramente, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Quer dizer, eu não estou vendo, né, mas eu imagino aquilo, eu tenho a certeza que eu vou, sabe, eu imagino na minha cabeça aquela casa, imagino na minha cabeça aquela, no meu caso, aquele show, aquele artista, aquele espetáculo, aquele evento, e aquilo de alguma maneira, quando eu acontece. Por quê? Pela força mental, a tua energia mental, o nosso mental é um computador de altíssimo porte, de última geração. E poucas pessoas sabem usá-lo. Sim, Tá? sim. E você aprendeu a fazer isso de uma maneira espontânea. Sim. E que ótimo. De uma forma ou de outra, você buscou o caminho e encontrou. Sim, sim. Você poderia ter encontrado sem, vamos dizer, tantos bloqueios, tantos Sim, sem problemas. tantas perdas. Eu perdi muita coisa, mas muita coisa. Mas é tal história. Quando a gente tem algumas dificuldades, a gente também é acrescentado de experiência, e as experiências nos trazem sabedoria. Sim, sim. Né? Então, assim, não adianta, o que passou é passado. Sim, com O certeza. importante é todos os Olha pra percalços frente, né? que você teve, que fez hoje a perceber algumas coisas que são espontâneas, naturais em seu ser, que são ligadas a uma energia fundamental que você faz uso, e que todos esses percalços te trouxeram bagagem, experiência e te acrescentaram da sabedoria. Sim. E o que eu, na prática agora, no campo de batalha, percebo assim claramente, com 52 anos, é que a experiência que eu tenho hoje, a maturidade que eu tenho hoje e o entendimento que eu tenho hoje, que eu sei, por exemplo, que para eu criar alguma coisa, eu preciso de 2 anos. Eu não tinha essa maturidade que eu queria fazer aquilo em 2 meses, em 6 meses. Você, como todo ser humano, muito imediatista. E o imediatismo muitas vezes faz a gente se atropelar nas Eu próprias deixava pernas. também com que as pessoas estavam em minha volta, que também tinha e tem, a maioria tem esse imediatismo de querer as coisas para agora. Você. E aí eu aprendi literalmente na prática que a arte, né, que é o mundo que eu vivo, a música, claramente não é uma pizza que a gente pede no iFood. Não. Entende? Que a arte não tem hora, não tem dia. Um compositor para escrever um fio de cabelo branco, ele não sabe o dia nem a hora que essa música vai sair. Você pode ouvir todos os grandes compositores do Brasil. Até mesmo a carreira do artista, você não sabe quando ele vai explodir, acontecer e fazer sucesso, porque as pessoas não querem, às vezes, passar o processo que precisa. É necessário passar o processo para chegar no sucesso. Da mesma maneira que é necessário um ser gerado durante 9 meses, né? Porque os que nascem fora do tempo têm uma porção de problemas. Exatamente. Na realidade, João, todos nós somos grandes artistas nesse lindo mundo de Deus. Cada um com a sua arte, sua missão. Com a sua missão e buscando a sua sabedoria. Sim. Se encontrar, né, literalmente na sua posição, que às vezes você pode ser um único degrau que a pessoa precisa, o único degrau que ela precisava, né? Ao mesmo tempo pode ser um único empecilho, porque se você tiver um mínimo do empecilho, você não consegue executar, né, aquele trabalho, porque tem alguma coisa... Mas se você não for tolerante, paciente, perseverante, você não chega a galgar esse degrau. E se você olhar, se você for numa catedral onde tem muitos degraus, e você subiu alguns, se você olhar para trás, algumas pessoas ainda não começaram a subir os degraus. Nem o primeiro passo. Mas se você olhar para cima, muitas já estão lá em cima. Mas para chegar lá em cima, elas tiveram que ter a perseverança, a tolerância, a paciência e a disposição para ir galgando cada um dos degraus.
Que bacana. E é só assim que a gente se sente pleno, feliz das nossas conquistas. Exatamente. A Hoje gente eu tem sou que muito arrumar mais e feliz. preparar o caminho Sim. para depois pisar Sim. com passos firmes. Sim, sim, sim. Senão a gente cai. Cai. Bom, estamos terminando aqui mais um bate-papo com a Sueli Lovotrico. Você pode segui-la nas redes sociais, no @lovotricosueli, com Y no final. Você pode também entrar em contato com ela através do WhatsApp 011 97295 4923. Ela é terapeuta logística, terapeuta holística e professora de diversos cursos voltados para a energia. Então, se aprofunda. Ela tem um site também. Fala pra gente do site. Espaço sem cedilha. Spaco, Gotas de Luz. Gotas de Luz. SB. SB de quê? Santa Branca. Ah, de Santa Branca, né? .com. Esse é para agradar alguém, Sueli, de Santa Branca? Sim, para dar o maridão que é de Santa Branca. Sim. E que eu já sou um pouquinho de lá também, Que bom, né? que bom. Há muitos anos gosto daquela cidade e das pessoas de lá. Sueli, eu quero te agradecer por essa oportunidade que você me dá de te trazer aqui para a gente conversar, para aprender mais, ouvir você, que para mim me traz conhecimento, sabedoria, me fortalece. Posso agradecer também? Eu gostaria também muito de te agradecer, de a gente poder estar aqui conversando. Sim. E eu gostaria muito de ser útil. É só esse objetivo que eu tenho. Que possa ser útil para todas as pessoas que precisarem de alguma orientação, de alguma forma de trabalhar energias para se sentir em paz, centradas, repletas de amor e conquistando assim muita luz. Para mim você é muito útil. Gratidão por você me dizer isso. Sendo... Isso para mim é muito importante. É muito útil, muito importante. E eu agradeço a Deus pela sua vida, pela vida do Donato, né, do Perilo, que é um amigo, um presente que Deus nos deu. E espero que vocês tenham curtido, comentem, compartilhem e não deixe de entrar em contato com a Sueli, que vocês vão também usufruir do que eu já usufruí, tá? E eu vou ganhar um presente, porque todas as pessoas que se aproximam e me perguntam ou buscam alguma coisa, eu considero um presente de Deus. Então, obrigado, Sueli, por esse presente. Até a próxima. Foi, garoto? Estamos liberados? Cochilou aí, Sueli? Cochilou aí, não? Só cochila quando me interessa.